Salas de espera cheias, mulheres que procuram atendimento médico para planear melhor a sua vida. Um cenário que já não se verifica, pois em tempos de pandemia da Covid-19, as consultas de planeamento familiar têm vindo a reduzir. Se antes a sala de espera deste centro de saúde e de outros mais na capital do país ficava cheia, hoje o cenário é este. As cadeiras estão completamente vazias. Isto porque, devido à Covid-19, muitas mulheres ficaram com receio de se deslocar até os centros de saúde para consultas, principalmente de planeamento familiar. Ora, se antes atendiam uma média de 40 mulheres para estas consultas, hoje em dia atendem apenas 15 mulheres por dia, uma redução considerável. No entanto, as poucas mulheres que vêm às consultas têm o desejo de evitar uma possível gravidez. A demanda para as consultas de rotina, tanto do planeamento familiar até das consultas de rotina das crianças, baixou bastante, reduziu bastante e isto pode vir a repercutir-se no futuro. Então, eu acho que o que aconteceu foi um pouco das primeiras comunicações que aconteceram, em que ficou um pouco de dúvida nas pessoas, porque o que se dizia era que as unidades sanitárias iam atender principalmente casos de urgência e iam deixar também que todos os recursos humanos, principalmente para o atendimento dos casos de Covid. Então, por causa disso, as pessoas agora ficaram receosas de ir ao hospital. Mas queria aproveitar esta oportunidade para apelar às pessoas que voltem à unidade sanitária, que continuem as consultas de rotina, porque os números baixaram muito, tanto das consultas de planeamento familiar. A Covid-19 adiou o sonho de muitas mulheres tentarem engravidar. De acordo com enfermeiras e técnicas de saúde de alguns centros de saúde, as poucas mulheres que aparecem nas consultas procuram métodos que ajudem a adiar uma possível gravidez. Sim, elas vêm aqui porque estão com medo de gravidez. E pior com essa situação que estamos a passar, então muitas mulheres mesmo não estão prontas para ficarem grávidas, porque as coisas são difíceis, ainda ficar grávida, por isso que sacrificam, viram para aqui para buscar o meio do planeamento familiar. Se fizermos uma rápida busca na internet, encontramos alguns sites com perguntas frequentes sobre se é seguro ou não engravidar neste período de pandemia. Uma dúvida partilhada por muitas mulheres, ainda que de forma secreta. A decisão é sempre individual, mas os médicos dão algumas sugestões. Em relação aos hospitais, portanto, em relação às unidades sanitárias, todo este atendimento, sim que as consultas de rotina continuam, mas com tudo que é isolamento, né? Todas as medidas, todas as precauções têm que ser tomadas. Então, dizer para a mulher esperar seria o ideal, porque quanto menos contacto as pessoas saudáveis tiverem com os hospitais, melhor. Nem só para a própria pessoa, né? Para diminuir os riscos, como também para poupar um pouco os recursos das unidades sanitárias, que elas estão todas preparadas agora, porque de repente a demanda pode aumentar. Encontramos num centro de saúde da cidade de Maputo esta mãe que levava a sua filha de 18 anos pela primeira vez ao planeamento familiar. Para Ludite Sara, mesmo em tempos de Covid-19, é preciso ensinar as filhas a tomar decisões conscientes. Afinal de contas, o planeamento familiar é importante. Eu acho que é importante porque o fazer planeamento não significa taxativamente que é porque ela já namora ou porque ela tem... Mas ela tem que conhecer o seu corpo, tem que saber como vai reagir o seu corpo nos próximos dias, na idade em que ela está, e sabendo o que é que pode fazer para prevenir a gravidez, se pode atrasar o sexo, o namoro, enfim. Acho que o planeamento não só ajuda a prevenir gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, mas também a tomar uma decisão da vida dela, não é? Porque muitas vezes em casa não temos com quem conversar, não temos com quem falar, então é importante também para, de certa forma, não errarmos e depois culparmos os nossos pais por não terem tido conversas conosco. Daisy Citói já tem 2 filhas e está a fazer planeamento familiar, pois não imagina um acidente numa altura cheia de incertezas e receios. Primeiro seria mesmo por medo. Falo da situação dos hospitais, que é um dos sítios
com mais riscos de contrair a doença. Face à redução do número de pacientes nas consultas de planeamento familiar das crianças na vacinação, médicos alertam: se estiver grávida ou tiver recentemente dado à luz, procure assistência médica e siga as instruções do seu profissional de saúde.